porque ontem o Flamengo conquistou uma vitória importante na Libertadores da América, 2-1 para cima do Racing, jogando no Maracanã lotado, e a torcida do Flamengo que já comprou mais de 40 mil ingressos para o jogo deste domingo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, torcedor abraçando o time do Jorge Sampaoli, que não repetiu a escalação mais uma vez, não é do perfil dele. 3 anos ele não repete. Não é do perfil dele, exatamente, né? O Sampaoli não repete escalação e o Flamengo bateu o Racing 2-1, primeiro gol do Wesley, apareceram na área como se fosse ali um centroavante, e o segundo gol do Vitor Hugo, que entra na segunda etapa, quando o Sampaoli tira do time o Arrascaeta por questões físicas. Flamengo 2, Racing 1, mas não foi fácil. Racing todo fechadinho e tal. E já estamos com ele na linha, Mauro César Pereira. Mauro, muito boa tarde para você. A análise dessa vitória do Flamengo, que agora encosta no Racing e pode terminar na liderança do grupo, dependendo de uma combinação de resultados. Mauro, muito boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiros. Eu estou aqui no Estádio Olímpico Ataturk, nesse momento, aqui atrás, né? Aqui na minha frente, eu não posso mostrar, infelizmente. Batem bola no gramado dos jogadores da Inter de Milão. Há pouco eu vi a entrevista dos jogadores, entre eles o Lautaro Martinez, também o Çalhanoğlu, que é turco, né? E o Darmian, italiano, e o técnico Simone Inzaghi, que vão tentar amanhã superar o Manchester City. Daqui a pouquinho tem a coletiva dos jogadores do City, né? O português Rubem Dias e o belga De Bruyne, além do técnico Pepe Guardiola. Sobre o jogo, né? Eu achei que foi um bom jogo. Eu acho que, mais uma vez, a gente é obrigado a ficar repetindo isso aqui, é bem chato, mas, enfim, há anos eu faço isso, eu e outros colegas. As pessoas acham que campeonato estadual e Libertadores são a mesma coisa. Que qualquer time argentino que não se chamar River ou Boca não vale nada, é só chegar e golear. Não é assim, né? Apesar de várias lições que já tomamos aqui, o São Paulo, que vocês falavam agora, já foi eliminado, o Colón, Defensa e Justiça, Talheres, em competições sul-americanas, o Estudiantes, 4 vezes campeão da Libertadores, ganhou o 4º título do Mineirão lotado em cima do Cruzeiro. Você tem vários exemplos aí de times que não são Boca nem River e que já triunfaram. O Independente foi campeão no Maracanã 2 vezes em cima do Flamengo, uma Supercopa e uma Sul-Americana. Mas, como não é o River, não é o Boca, o pessoal acha que vai ser fácil. O Racing fez um bom jogo, foi um adversário difícil, muito bem organizado, muito organizado defensivamente, mas atacando bastante também em dado momento. Houve um instante no segundo tempo que tinha tantas finalizações quanto o Flamengo, inclusive finalizações no alvo. Teve o gol, teve um chute perigoso do Rojas também no primeiro tempo. Enfim, um jogo difícil, um jogo estudado, e acho que o Flamengo ontem conseguiu uma vitória importante num pacote que tem Cruzeiro no sábado, Fluminense numa quinta, Vasco numa segunda e na outra quinta-feira o Racing. Ou seja, uma sequência de jogos importantes. E o Flamengo empatou com o Cruzeiro, ganhou os outros 3. Eliminou o Fluminense, goleou o Vasco com gols no primeiro tempo, um jogo que entra para a história do Clássico, e conseguiu a classificação, virtual classificação, só um milagre, tira o Flamengo da próxima fase da Libertadores, como também será muito difícil, muito improvável que seja o primeiro colocado. Mas isso virou uma questão menor depois dos péssimos jogos que o Flamengo fez contra Alcas e Ñublense, especialmente fazendo um ponto fora de casa contra esses adversários que são muito fraquinhos, né? Então, acho que foi uma vitória importante, com ótimas mexidas do Sampaoli. Acho que ele fez mexidas interessantes. Ontem, por exemplo, essa história que o Arrascaeta não pode sair, porque pode decidir qualquer coisa. Isso é cascata. O jogador que está mal, está se arrastando, pode ser um craque que for. Na maioria das vezes não faz nada. Circunstancialmente, o jogador machucado ou mal fisicamente consegue fazer um gol, fazer uma boa jogada, resolver um problema, mas não é o comum. Isso é exceção, não é a regra. E ele ontem já estava mal, já vem mal há algum tempo, não tem feito grandes jogos. Tem alguns momentos, né, que ele aparece bem como contra o Vasco, muito à vontade naquele jogo profissional, bem livre. E os caras que vieram do banco foram super importantes. O Matheus França fez uma jogada instantes do segundo gol, uma jogada individual muito boa, e o Pedro perdeu uma ótima oportunidade, uma rara oportunidade no segundo tempo. E a jogada do gol da vitória teve a participação do Pulgar e do Cebolinha e do Vitor Hugo, que fez o gol. O Matheus França, Cebolinha e Vitor Hugo vieram do banco. Os caras que vieram do banco tiveram participação importante para mudar um pouco a cara do jogo e fazer o gol da vitória. Eu acho que foi bem o técnico, as mexidas foram boas, conseguiu uma vitória importante. Não vai ser show de bola todo jogo, nenhum time vai ficar amassando adversário todo jogo. Outras equipes importantes também passam dificuldade. O River Plate agora fica mais próximo da classificação, por exemplo. O próprio Palmeiras teve que fazer um esforço para ganhar de virada do Cerro e do Barcelona de Guayaquil. Vitórias empolgantes, 4-2, virando o jogo. Mas teve que fazer força, não foi fácil. Não foi tranquilo. Chega lá, goleia e acabou. Tomou 2-0. E aí teve que virar, e o time teve que se empenhar e conseguiu uma grande virada.
Então, Libertadores é isso. Acho que ontem foi um jogo bom do Flamengo, não tão bom quanto em outros momentos dos jogos anteriores, mas com outro adversário, um jogo de muita pressão e numa sequência muito pesada. Então, quem acha que vai ter grandes jogos em si, não vai ter, não vai encontrar. Em algum momento vai oscilar. Então, o Manchester City, que daqui a pouco vai estar aqui batendo bola nesse gramado, perdeu agora para o Brentford no final do Campeonato Inglês. Deu uma relaxada, já era campeão inglês, ia para a final da Copa da Inglaterra e depois a final aqui da Liga dos Campeões, e perdeu para um time que é ali da oitava, nona posição, quer dizer, um time que é inferior, e ganhou as 2 vezes, aliás, nessa Premier League. Então, acho que o Flamengo fez um bom jogo ontem. O Racing foi um adversário bem chato, bem difícil, muito competitivo, e que melhorou já nos últimos jogos, já vinha jogando melhor, já se imaginava essa dificuldade, e acho que o Flamengo conseguiu uma vitória bem importante. Não foi um show de bola, mas a Libertadores não vai ser construída só com shows e com atuações históricas. Você vai ter dificuldade aqui e ali, e nesses jogos é importante saber encontrar soluções. Eu acho que o técnico e os jogadores as encontraram ontem numa vitória muito importante. Vampeta, Vanderlei, Piperno, Bruno, vitória para o Flamengo se aproximar do Racing e chegar na última rodada. É claro, precisa aí de uma combinação de resultados, né? Precisa vencer o último jogo com pelo menos 2 gols de diferença. O Racing tem que empatar na última rodada com o Nublense, aí sim o Flamengo será o líder do grupo. Mas tá aí, Vamp, Flamengo 2, Racing 1. Assisti o jogo, né? Flamengo, mas o mais interessante, sabe o que vai ser? O sorteio. O professor que gosta dessas emoções, eu também gosto. Porque, o Racing provavelmente em primeiro lugar, garantido. Palmeiras em primeiro lugar. Atlético Paranaense, primeiro lugar também. Boca Juniors, primeiro. Fluminense, primeiro. É o que tá me vindo aqui na cabeça agora. Aí, em segundo lugar, Atlético Mineiro. Atlético. River Plate. Flamengo. O sorteio vai dar grandes emoções. E tem aquele grupo que com o Argentino Júnior e o Del Valle. O Del Valle primeiro. Eu acho que o Del Valle ganhando o Argentino Júnior lá. Aí tem outro grupo ali que não tem prazer que eu não vejo, o grupo do Libertad, tem outros lá. Mas assim, alguns que me vêm à cabeça assim rapidinho, vai ser o sorteio, vai ser emocionante. Pode dar Palmeiras e Flamengo, pode dar Palmeiras e River. Boca Juniors primeiro Atlético também. Mineiro. Boca Juniors primeiro do grupo. Não, eu tô falando mesmo. Flamengo e Boca. Flamengo, Pode dar mesmo. Vai nas dar. oitavas. Já nas oitavas. Porque às vezes a gente espera um pouquinho. Internacional pode ficar em segundo ou primeiro. Não, o Internacional não tem como ficar em segundo. Se ele perder, ele tá fora. É isso. Porque o Nacional vai ganhar daquele time lá ruim. Metropolitano. Se o Inter empatar tá fora. E o Nacional ganhar, ele tá fora. Tá fora. E o Inter é invicto, hein? Tá invicto, né? Sim, ele pode ser eliminado. Eliminado invicto. A Argentina já tem 4, né? Só falta o River, né? Tem o... Ficou fora o Patronato. Não, oficialmente tem 13 e só falta o River confirmar oficialmente. Racing, Boca, o Argentino Júnior e do Brasil só o Corinthians eliminado, hein? Vamos? Quer dizer isso. Porque o Gigante falou assim, sabe de uma coisa, você é eliminado porque no currículo, na história do Corinthians não tem Sul-Americana. O Corinthians quer a Sul-Americana. Tá explicado. O único time que tem todos os títulos no Brasil é o Internacional de Porto Alegre, que é pouco rival do Corinthians, né? Sim. Então o Corinthians falou assim, sabe de onde vamos ser eliminados para ganhar a Sul-Americana que nós não temos. Passando pelo São Paulo. E já a gente vai falar mais do Corinthians, essa polêmica aí, do Marcelinho com o Cássio. Tá maluco, Marcelinho? 2 ídolos do Timão. Mas falando do Flamengo, hein? Bruno Prado, Piperno, Vanderlei, vitória importante, vitória que o Flamengo agora se aproxima do Racing. O Mauro César falou, Libertadores é assim, não tem jogo fácil. Ele até usou o Palmeiras de exemplo, né? Que sofreu para ganhar do Cerro Porteño, foi de virada, virou para cima também do Barcelona de Guayaquil, e ontem também não foi um jogo fácil para o Flamengo, mas conseguiu o que precisava, que era a vitória, era vencer ou vencer ontem, Bruno Prado. Sim, é verdade. Acho que muitas vezes a gente superestima a capacidade dos nossos times. A gente acha que os nossos times são melhores do que eles são. E não são, não são. Eu falei já várias vezes aqui, esse domínio brasileiro dos últimos anos é domínio de Flamengo e Palmeiras. E mesmo assim com momentos duros. O Flamengo de 2019, lembrado com razão, passou nos pênaltis pelo Emelec, ganhou a final com 2 gols no finalzinho ali com o River Plate. Não parece que depois que vai passando o tempo, parece que ganhou de 10-0 de todo mundo, e não é assim. O Palmeiras, na final no Maracanã contra o Santos, ganhou de 1-0 com o gol do Breno Lopes aos 49 do segundo tempo.
teve uma semifinal com o River Plate duríssima, venceu 3-0 lá, tomou 2 aqui, tomou uma pressão imensa. Então não é dessa maneira. E os outros, né, fora Palmeiras e Flamengo, os outros não são melhores que muitos times da América do Sul. Né? O domínio é de Palmeiras e Flamengo, que são brasileiros, mas não é que todo mundo é assim. Os times brasileiros vivem apanhando dos outros aí. O Palmeiras e o Flamengo sim que conseguem. Mesmo quando não estão num bom momento, o Flamengo esse ano, que é um ano que o Flamengo teve muitos momentos ruins, ele não ganhou a Recopa do Del Valle, ele perdeu pro Alcas, ele empatou com o Nublense, ou seja, eles são dominantes, mas quando eles não estão tão bem, eles se enrolam também. O Flamengo deve passar em segundo no grupo, deve passar atrás do Racing. Então, exatamente porque contra Alcas e Nublense só fez 1 ponto fora de casa, que são times bem fracos. Então, esses são dominantes, mas mesmo os dominantes, quando não estão bem, sofrem. E o Flamengo, ele está num bom momento, comparando com o restante da temporada, ele não perde, acho que são 9 jogos, é uma coisa assim, né, que ele não perde. Tem alguns bons jogos, outros nem tão bons. O torcedor tem que esquecer essa coisa de 2019, que é um fantasma terrível. O Flamengo às vezes é mais cobrado do que deveria por causa disso, que todo mundo imagina que teremos malabaristas fazendo shows e espetáculo e fogos, assim, um espetáculo pirotécnico. E não, assim, é um time que já voltou a ser competitivo, isso eu acho que o São Paulo já conseguiu, e que não sei se em algum momento vai jogar assim, um futebol brilhante com frequência. Pode nem acontecer, mas ele é competitivo. Ele está a 3 pontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que eu vejo ali que são os 2 principais no Campeonato de Pontos Corridos. Ele está a 3 do Palmeiras, ele não está longe do Palmeiras que está invicto. Na Libertadores, em primeiro ou em segundo, ele vai passar. Aí no mata-mata, ele é um candidato. Na Copa do Brasil, ele está aí nas quartas, ele eliminou o Fluminense. Agora está nas quartas de final, é candidato também. Então voltou a ser competitivo. Mas talvez esse ano tem uma pequena transição aí, porque o Flamengo voltou a ser competitivo e ele não está dependendo das suas estrelas. O Flamengo nos últimos anos, os grandes momentos têm muito a ver com Everton Ribeiro, com Arrascaeta, com Gabigol, com Bruno Henrique e com Pedro. Esses 5, né? Era o quarteto com Bruno machucou, entrou o quarteto com Pedro ano passado e teve ali uns 2, 3 meses muito bons. Ontem, gol de Wesley, gol de Vitor Hugo, com o Cebolinha participando, com o Matheus França participando, como o Mauro destacou. Claro que Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro ainda são importantes, mas parece que hoje o Flamengo tem outras alternativas. Arrascaeta não faz um grande ano. Aí vão lembrar, contra o Fluminense ele fez alternativas vindo da base, né? Vindo da base. Ou o Ayrton Lucas, né? Que é um cara que veio lá da Rússia. Então o Flamengo hoje, claro que eles ainda são importantes, mas Arrascaeta não faz um bom ano, Gabigol não faz um bom ano, Pedro começou bem e não está bem já há um tempinho, e o Everton Ribeiro também oscila bastante. Hoje não parece que é um Flamengo que dependa deles para ser competitivo. Talvez dependa deles bem para dar um espetáculo maior, mas para competir, já me parece que esse Flamengo de Sampaoli não depende deles. Se tiver eles bem, ótimo. É lógico que eles ainda são importantes. Só atuais campeões da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas já parece que é uma transição para outros jogadores ganharem um protagonismo. E eu acho que isso é positivo, porque esses caras não vão estar bem para sempre. Eles vão ficando mais velhos, eles vão ter um problema físico. Então, eu acho que talvez esteja esse ano nessa transição. O Flamengo pode competir, mesmo que esses aí não estejam tão bem. Eu vi uma entrevista, já que amanhã a gente vai transmitir a final da UEFA Champions League, do Rio Ferdinand, zagueiro, com o Guardiola. E o Ferdinand pergunta pro Guardiola, os seus times são sempre protagonistas, né? Vem ano, vai ano, continua ali no topo, conquistando títulos, qual que é o segredo? Aí ele pergunta pro Ferdinand, você foi campeão da Premier League quantas vezes? Aí ele, 6. Aí o Guardiola, com o mesmo time? Aí o Ferdinand, não. Ele falou, tem que mexer, tem que chacoalhar, tem que encontrar outras formas de jogar, outros jogadores. Ele falou, eu sou campeão todo ano, mas não sou campeão com os mesmos jogadores, né? E a gente vê que o Flamengo, Vampeta, Piperno, Vanderlei, até nesse trabalho de mercado, né? Tá procurando aí Nicolás de la Cruz, Alan do Atlético Mineiro, já contratou Luiz Araújo. E tem esses garotos que estão jogando bem. Mas Pedro mesmo... tá tentando mexer um pouco no plantel aí. O Bruno Prado sempre falou aqui no programa, mesmo no auge, lá em 2019, aquele Flamengo lá com o Bruno Henrique voando, o Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, você falou que não deu 8 jogos que eles jogaram. Aqueles 11 que todo mundo lembra, aquele time de 11 ali que todo mundo lembra, eles iniciaram 8 jogos juntos. 8 jogos, né? 8 temporada. E a temporada chega a quase quantos jogos
dá 38, né? Só de brasileiro. Mais de 70, com certeza. Mais 70. 8 jogos, ó. O Vamp. E o São Paulo não famosa- repete a escalação. A famosa linha do Santos Durval, Mengal, Pelé, Coutinho, Pepe, jogou juntas, de fato, poucas vezes. Porque sempre trocava alguém. Por isso que tem o Seleção- negócio do Lima, Coringa, né? Você pega a seleção brasileira de 70, o famoso time do Brasil, para mim, o maior da história e tal. Sabe quantas vezes esse time jogou junto? 3. Isso é verdade. Mesmo no meio da Copa, A Copa o do Mundo Gerson 2002 saiu. mesmo. A Copa do Mundo 2002 que eu tive a oportunidade de ir. Nenhum amistoso antes. Copa do Mundo de 2002 que eu tive a oportunidade de ir. Começa com o primeiro jogo, começa com o Juninho Paulista. No segundo jogo já não é mais o Juninho. É. Aquele time que o Vampeta fez parte, né, do Penta, aqueles 11 que jogaram a final, que fica marcado. Qual foi o time titular do Penta? Falando da final. Eles jogaram 2 jogos. Nas quartas com a Inglaterra e a final. Porque na semifinal com a Turquia, o Ronaldinho Gaúcho estava suspenso. Jogou Edilson. O time do Tetra, também, que todo mundo lembra da final, ele jogou os últimos 3 jogos. Que foi quando entrou o Mazinho no lugar do Raí. O Leonardo foi expulso contra os Estados Unidos, entrou o Branco. Aquele time durou, ele existiu, aqueles 11 por 3 jogos. Então, aí ele tá falando... Mas aí de aí a 7 gente jogos, tá até falando de 7 jogos dá pra entender. Agora, de 70 jogos, o senhor no ano, jogar 8 vezes? Então, mas a gente tá falando aí nesse caso E o específico... São Paulo ele não repete a escalação. O São Paulo ele não repete. Nesse caso específico, nós estamos falando de elenco, né? Sim. A gente fala time porque convencionou-se, mas na verdade é o elenco, né? Aquela brincadeirinha. Olha para o banco e o cara não chora. Não pode ser muito idênticos, né? Mas não se distancia muito da condição do titular. Então, se o cara tem isso, é uma maravilha. Esse destaque que foi feito aqui, que os garotos resolveram, deu até manchete, né? Os garotos resolveram a vida do Flamengo e tal. Mas toda hora a gente fala, especialmente aqueles que seguem muito de perto o Flamengo, que tem bons jogadores jovens no Flamengo. A exemplo do que se fala do Palmeiras. Alguns vão se perder pelos dedos, porque não dá para tirar o lugar de quem já está lá ou alguma grande estrela que foi contratada? Sim, vão perder até a página 2, ou porque vão ser vendidos, ou porque vão ser emprestados, porque não dá para usar todo mundo. Isso acontece no Flamengo, acontece no Palmeiras, nos dois que a gente está citando aqui. Né? Então, eu acho que o fato desses garotos terem resolvido o problema, e é verdade, faz com que não precisa ser uma obsessão sair contratando. Mas tem grana, precisa contratar. Não, se puder aparecer lá, o Messi desce no Rio de Janeiro e fala, oh, que lindo é o Ninho do Urubu, e puder ter o Messi, é ótimo, eu sei, mas não é uma coisa de cortar os pulsos, é isso que eu acho. Diferente, não é verdade, Bruno? Sim. Diferentemente do que acontece em outros aí. Primeiro tem clube que o jogador não quer jogar. Tem essa, o Palmeiras já enfrentou isso. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer o que falou o Fernando Praz. Quando o Palmeiras estava na maior pindaíba, porque quem nasceu agora tem que lembrar que já houve um momento que o Palmeiras estava na pindaíba. Faz tanto tempo assim. Mas faz de conta, porque o nego esquece. Memória curta a gente encontra toda hora aí, sob todos os aspectos. Né? Então, o Palmeiras já teve na pindaíba. E quando precisou contratar para se reforçar, jogador, não, segunda divisão nem pensar. E o Fernando Praz, por isso que eu acho que o Palmeiras tem que ter um grande respeito pelo Fernando Praz. Sim. Falou para os caras, um dia vocês vão se arrepender de não ter concordado em jogar no Palmeiras. Tipo, essa porcaria de fase vai passar, não é? Então é isso que eu acho. Outros não querem jogar em clubes que comprovadamente são devedores, o mês tem 120 dias... Então o cara também opta. É melhor ficar banco do Nogueirópolis que me paga em dia. Ponto. No caso do Flamengo, que é o assunto abordado aqui, é grife. Para alguns jogadores, ficar no banco de reservas do Flamengo é grife. Melhor ser reserva do Flamengo do que titular de algum outro clube. Dá para ver, só ver uma situação do Marinho. É isso aí. E eu estava lendo hoje que está processando o Flamengo. Ele quer ser reintegrado, né? Botaram ele para treinar longe. Eu estava vendo isso, que parece que quando o time estiver treinando... Ele está dizendo que a lei impede que uma pessoa seja punida 2 vezes por um ato cometido. Cometi uma indisciplina, você me deu uma punição. Você não pode
segundo os advogados do Marinho, dá a segunda punição por aquela mesma infração, digamos assim. Meu erro. E é isso que se estão falando alguns advogados do Marinho. Mas não é essa. Então, é isso. Eu acho que jogar nos clubes agora, badalados aí, jogar no Flamengo, jogar no Palmeiras, é subir de status. É subir de status. Né? Porque vai receber em dia, vai ficar no palco principal. Aparentemente, a estrutura do time tem força para continuar sendo forte. Né? Então, é por isso que eu imagino os agentes aí, os empresários, acendem vela todo dia para... Comenta-se que Abel monitorou Fábio Piperno. Esse monitorou do Mauro César Pereira. Né? Comenta-se que o professor Sampaoli de olho em Soteldo. Meu Deus. Teve uma fase boa. Pode até ser, mas é uma surpresa. O Flávio falou aqui, seria uma coisa surpreendente. Ontem o Sampaoli, na entrevista coletiva, descartou a possibilidade do Soteldo. Disse que ele não pediu o Soteldo. Então eu não sabia na entrevista disso. coletiva. Ele falou na entrevista coletiva que ótimo. ele não pediu o Soteldo. Ele foi questionado sobre isso. Mas em relação ao Marinho, que também foi citado, a informação do nosso Gabriel Sá é que o São Paulo deu um ultimato ao Marinho, ao seu staff, e é hoje. Ou fecha hoje, ou não vai mais jogar pelo São Paulo, tá? O São Paulo tá cansado aí dessa demora e já deu um ultimato ao jogador e ao seu staff. Nossa. Até fez um esforço, porque o staff do jogador tá pedindo aí R$600 mil. O São Paulo aumentou um pouco a oferta de 400 para 450 mil. Ou é agora... ou não vem mais. Enfim, é a informação do nosso Gabriel Sá. Não vai arrumar mais nada disso de 800 não, viu? Pega correndo logo esses 400, dá cá onde é que eu assino, dá cá que é o meu. 450 para 500, tá? Aumentou para 500. Acho que algum outro clube fora do Flamengo vai pagar 500. Só o São Paulo mesmo. Só o São Paulo. Sim.